Hoje é sexta, 26 de março, e entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Vou pedir para vocês fazerem algo bem bacana. Hoje é aniversário da minha mãe, Dona Maria Alice. Mandem aqui, ó, os parabéns aqui para ela nos comentários. A mãe gosta de ler tudo que vocês estão mandando, então ela vai gostar, ela vai ficar muito feliz com a homenagem de vocês para ela. Mãe, beijo, te amo, você é tudo para mim. Infelizmente, mais um aniversário que nós não estaremos juntos fisicamente, mas se Deus quiser, a vacina tá chegando e em breve nós estaremos comemorando mais um aniversário seu. Ano que vem é aniversário de 60, hein? 40 e 60. Vai ficar com Deus, mãe. Beijo, te amo muito. Vamos a mais um vídeo aqui no canal do TF, um giro de notícias hoje diferente, sem edição. Vou falar um pouquinho sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem saiu o calendário, saiu o início das partidas e também a parte ali do que nós não teremos VAR. A situação da regra dos técnicos também foi mantida para a Série B do Campeonato Nacional. Além disso, o Marco Antônio foi regularizado e vai poder já jogar na partida do próximo final de semana do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Marco Antônio vai poder jogar contra o Nova Iguaçu, domingo às 18 horas, lá em Bacaxá. Vamos falar sobre esses temas aqui no nosso vídeo de agora, mas fortaleça com seu like, inscrevam-se, compartilhem e mandem aí em seus grupos WhatsApp. Vamos começar pelo Marco Antônio, já foi regularizado, já apareceu no BID e é um jogador e é o reforço do Botafogo para a partida do próximo domingo às 18 horas. Mais uma peleja do Botafogo no Campeonato Brasileiro e o Alvinegro precisa vencer de qualquer maneira, caso queira entrar no G4 do Campeonato Estadual. Está muito equilibrado, 2-3 vitórias consecutivas já coloca o Botafogo ali na briga para conseguir uma classificação para a próxima fase do Campeonato Estadual. Além disso, no bid da CBF apareceu o Romildo, que agora entrou ali com mais um contrato com o Botafogo até 2023. O contrato anterior foi encerrado e o novo contrato apareceu desse jogador, que também ali estava em fase final de recuperação e uma lesão no punho, já deve estar à disposição do técnico, o Marcelo Chamusca, caso ele queira relacionar Romildo para o jogo contra o Nova Iguaçu. Ele poderá, já que ele apareceu no bid da CBF. E além disso, outras informações, ontem aconteceu um arbitral, né, se é que a gente pode falar isso, da Série B do Campeonato Brasileiro e alguns temas foram conversados. Daqui a pouco eu falo sobre a tabela, quando o Botafogo vai enfrentar o Cruzeiro, quando o Botafogo vai enfrentar o Vasco, quando e contra quem o Botafogo estreia, qual o último jogo, vou passar tudinho aqui para vocês. Nós não teremos a Série B do campeonato, na Série B do Campeonato Brasileiro, o VAR. Já era esperado, o custo é alto e a CBF ela não investe este equipamento, não coloca este equipamento na competição. Aí vem a pergunta, bom ou ruim? É bom ter o VAR? É ruim ter o VAR? Muita gente acha que tem que ter, porque você tem alguns lances que podem ser revistos. Anteontem no caso, né? Nós tivemos o jogo entre Botafogo e Flamengo, um lance polêmico, que caso tivéssemos VAR, com certeza aquele pênalti deveria ser marcado, porque é o típico pênalti que é sempre marcado com VAR, ainda mais com câmera lenta e tudo. A arbitragem mudaria a opinião ali, mudaria a decisão, o pênalti seria marcado, o Canu não seria expulso. Então são várias vertentes a respeito daquela situação de ontem no estádio Newton Santos. Se o VAR, a CBF ela arrumasse o VAR, né? Se a CBF ela tirasse alguns pontos que aconteceram no Campeonato Brasileiro, em que o Botafogo foi a equipe mais prejudicada por esse equipamento, eu seria favorável que ele estivesse na Série B. Mas como VAR, sem VAR, o Botafogo ali tem sempre um dedinho da arbitragem prejudicando, sendo bem franco com vocês, para mim pouco importa ter ou não ter o VAR. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E aquela regra que foi colocada na Série A do Campeonato Nacional, de que técnicos só podem ter 2 trocas, né? Eu vou explicar como que funciona para vocês. Por exemplo, Marcelo Chamusca começa a Série B. Aí, começa a bater na madeira. Começa mal. Aí o que acontece? E aí o Botafogo tem que trocar o técnico. Trocou. Fez a primeira troca. Aí foi lá, fez algumas partidas, o técnico arrancou, recebe uma proposta de algum time da Série A do Campeonato Brasileiro ou recebe uma proposta da Seleção Brasileira. Aí esse técnico sai. O Botafogo não pode mais trocar esse técnico, ele tem que ficar até o final. E se acontecer essa segunda mudança, só pode entrar ou um técnico que esteja no sub-20 do clube ou um auxiliar técnico permanente, com mais de 6 meses de clube. Tem essa situação, essas nuances que foram colocadas tanto na Série A quanto na Série B
para a troca ou não de técnicos. Eu quero saber de vocês se acham isso legal, se não acham isso legal. E isso vai dar um ponto até que eu falei ontem, né? Os times vão começar a trocar os técnicos antes da competição. Se o técnico estiver balançando, o time não tiver chegado ali em um nível técnico interessante, ninguém vai deixar para que as trocas aconteçam dentro do Campeonato Brasileiro. Vão deixar que essa troca seja feita antes. Nós teremos muitas trocas antes da competição começar. Marquem isso aí na agenda de vocês, depois cobrem-me aqui no canal. E para a gente encerrar o nosso vídeo de agora, o nosso giro de notícias, vou falar um pouquinho sobre a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. A CBF liberou os jogos, os 38 jogos do Botafogo e com suas datas. A primeira partida acontecerá no dia 29 de maio, um sábado, contra o Vila Nova, jogo lá no Serra Dourada. E a última partida no dia 27 de novembro, jogo contra o Guarani, no estádio Newton Santos. A CBF, ela colocou uma data base, né, com jogos aos sábados. Aí você pode ter trocas dos jogos acontecendo às sextas, aos sábados, aos domingos e também às segundas. Muitos jogos ano passado, nessa temporada passada no caso, a CBF colocava para ser aquele jogo de 20 horas da Globo da Série B do Campeonato Nacional. Alguns jogos aconteciam aos domingos, então essa data inicialmente é uma data provisória de Botafogo e Vila Nova, dia 29 de maio, isso num sábado, jogo no Serra Dourada. O segundo jogo do Botafogo será contra o Coritiba, no estádio Newton Santos, a primeira partida em casa. Depois o Botafogo jogará na sequência outro jogo em casa contra a equipe do Remo. Depois sai para enfrentar o Londrina, sai novamente para jogar contra o Náutico lá nos Aflitos. Depois vai pegar o CSA de Rodrigo Pimpão em casa. Depois joga contra o Sampaio Correia. Depois contra a equipe do Bahia dentro de casa. Avaí fora, CRB fora. Depois no dia, marquem na agenda, hein? No dia 13 de julho, a princípio, no dia 13 de julho. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira rodada, o Botafogo enfrentará a equipe do Cruzeiro, o primeiro jogo no estádio Newton Santos. Primeiro turno, Botafogo e Cruzeiro, a princípio, dia 13 de julho. Pode ser dia 12, dia 14, dia 15. Esse jogo cairá dia 13 de julho. Vamos olhar aqui qual dia da semana cairá esse jogo. 13 de julho seria numa terça-feira. Então esse jogo pode ser numa terça ou numa quarta. Tem ainda aquelas possibilidades, né, das mudanças de data e horário para essa partida entre Botafogo e Cruzeiro, o primeiro grande clássico da Série B do Campeonato Nacional. Depois do jogo contra o Cruzeiro, o Botafogo jogará contra o Brusque fora de casa. Depois enfrentará o Goiás dentro de casa, Confiança fora. E aí sim, na 15ª rodada, o Botafogo enfrentará no dia 31 de julho, esse jogo contra o Vasco da Gama, no dia 31 de julho. 31 vai cair em qual dia? Vamos verificar aqui. 31 de julho cairá num sábado. Esse jogo pode ser num sábado, numa sexta, ou numa segunda, ou no domingo. De repente a Globo quer colocar esse jogo no domingo, às 16 horas. Tudo pode ser nessa partida. Na 15ª rodada, conferindo primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª rodada, Botafogo e Vasco, em partida que será no Newton Santos. Então, no primeiro turno, o Botafogo vai enfrentar Vasco e Cruzeiro dentro de casa. Ponto. E também vai enfrentar o Goiás dentro de casa, vai enfrentar o Curitiba dentro de casa. Os grandes rivais do Alvinegro, na primeira parte do Campeonato Nacional, o Botafogo terá esses confrontos dentro dos seus domínios. Depois o Botafogo vai enfrentar do Vasco, vai pegar a Ponte Preta dentro de casa, então outra equipe forte. O Botafogo enfrentará dentro de casa, aí sai para pegar o Operário, depois o Brasil de Pelotas na 18ª rodada e fecha o primeiro turno contra o Guarani fora de casa. Aí, no segundo turno, nós teremos, a partir do dia 21 de agosto, as partidas com mando invertido. O Botafogo vai enfrentar com o Vila Nova em casa, aí não vou repetir, e fecha a Série B dentro de casa contra a equipe do Guarani. Primeiro turno interessante, que o Botafogo vai enfrentar todos os grandes adversários dentro dos seus domínios. Então, é bem tenso, são jogos bem complicados, são jogos em que você vai ter emoção, muita emoção, e é bom o Botafogo fazer o seu papel dentro do seu estádio. Tem que fazer o seu papel. Botafogo conseguindo vencer Vasco, Cruzeiro, Coritiba e Goiás no primeiro turno, você já larga com 12 pontos contra os adversários. E são 20 vitórias que o Botafogo precisa. 20 vitórias coloca o Botafogo de volta na Série A do Campeonato Nacional. Não importa se em primeiro, segundo, terceiro ou quarto. O importante é subir.
subindo, aí as coisas mudam para o ano que vem. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Estão empolgados com a Série B? Já viram a tabela? Vou colocar o link da tabela completa, caso vocês queiram, no site da CBF para vocês acompanharem. E vamos torcer. Vamos lá, eu sou uma pessoa otimista e eu vou acreditar demais que o Botafogo possa conseguir esse acesso para a Série A. Começamos fora de casa, contra o Vila Nova, estádio Serra Dourada, campo gramado bom, gramado interessante, campo grande, e que o Botafogo sempre tem sorte lá. Vamos torcer que tudo dê certo. Um abraço, fiquem com Deus, deixem o like, inscrevam-se, compartilhem e mandem aí em seus grupos do WhatsApp. Mais tarde, por volta de 1 hora, estarei de volta com o Almoço com TF. Beijo, tchau, tchau e fui!